Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Israel, esse é o canal Ensino Prático. Hoje eu vou explicar para vocês como configurar o seu formulário do Google Formulário. Eu abri aqui essa atividade de Geografia, que é a disciplina que eu leciono. Eu trabalho na Rede Municipal de Ensino de Itanhaém, né? E a nossa Secretaria de Educação tem uma parceria com o Google. Então, todos os professores e alunos da nossa rede têm um e-mail institucional do Google, né? E nós temos algumas opções a mais do que um usuário comum nas nossas ferramentas Google, tá? Então elas vão aparecer no decorrer desse vídeo, porém elas não alteram a importância desse conteúdo para quem é um usuário comum, tá? Então você pode acompanhar, você só vai ver essas opções a mais, mas elas não vão interferir no restante das ferramentas, que são as que você tem acesso aí normalmente, tá certo? Então vamos lá. A gente vai começar vindo aqui nas configurações. No canto superior direito da tela, ao lado do botão enviar, tem essa engrenagem, clica em configurações. Quando você abre, você cai aqui nessa página com 3 abas, geral, apresentação e testes. Nós vamos começar pela geral. A primeira opção é coletar endereços de e-mail. Essa opção é uma opção que eu costumo manter ativa. Por quê? Toda vez que o aluno responder uma atividade, o Google automaticamente coleta o e-mail desse aluno e mantém salvo junto à resposta as respostas que ele deu. Então eu consigo saber de onde veio essa atividade, mesmo que eventualmente esse aluno digite lá um nome totalmente diferente do dele. Tá? Então eu vou conseguir ter esse controle. Né? E para além disso, por que é importante coletar o endereço de e-mail? Com ele você consegue ativar essa outra opção, recibos de respostas. E aí o aluno, quando ele responder, vai ter essa opção de receber no e-mail dele um recibo comprovando que ele realizou essa atividade. Então nem preciso falar, né, que essa opção aí é muito interessante de várias maneiras. Né? O aluno tem a possibilidade de ter um controle de todas as atividades, uma cópia de todas as atividades que ele entregou, salvas no e-mail dele. Se eles vão usar ou não, isso já é uma outra questão, mas não é esforço nenhum para nós fazer isso aqui, né? Então é interessante nós termos. E tem essas duas opções: ele enviar o recibo somente se a pessoa solicitar, que seria essa primeira, ou sempre. Como eu trabalho com alunos muito jovens, que são ensino fundamental 2, eu deixo sempre, porque às vezes eles podem recusar achando que não é importante e tal, né? Aqui tem uma opção específica para quem é da Secretaria Municipal de Ensino de Itanhaém. Restringir aos usuários em Secretaria Municipal de Educação e das organizações confiáveis. Por que essa opção é importante? Quando ela está habilitada, o aluno só consegue acessar esse formulário se ele estiver logado no e-mail institucional, que no nosso caso é o @educaita, né? Se ele não estiver logado neste e-mail, o formulário não abre para ele, tá? Então isso aqui é bem importante, até para peneirar e não correr o risco de que haja alguma confusão, de que venha uma resposta de alguém de fora, né, alguma coisa assim. Porém, se os seus alunos não têm acesso ao Educaita, se você está fazendo o contato com os seus alunos através do WhatsApp, porque eles não acessam o Educaita, então você precisa desabilitar essa opção, porque aí eles vão conseguir acessar esse formulário mesmo sem estar logados no Educaita. E aí qualquer pessoa vai conseguir acessar esse formulário. Essa outra opção muito importante também, limitar a uma resposta. Os participantes precisarão fazer login no Google. Isso aqui gera um obstáculo, né? O aluno vai precisar estar logado no Google se você ativar essa opção. Por um lado é ruim, mas por outro é bom, porque o aluno só vai conseguir enviar uma resposta. Ah, Israel, mas como isso é ruim, deixa eles tentarem mais de uma vez. Gente, não é maldade, é porque os alunos, por serem muito novos, muitas vezes, mesmo que a Google Sala de Aula tem lá mostrando para ele que ele já respondeu essa atividade, ele esquece, ele não consegue, não lembra como é que vê essa informação, e ele fica com medo, ele começa a coçar a cabeça e pensar: poxa, será que eu enviei mesmo essa atividade? Ah, vou fazer de novo só por garantia. Eu já tive 4 respostas iguais do mesmo aluno. Então, a minha sugestão é que você ative essa opção. Aqui embaixo, editar após o envio. O aluno vai poder editar as respostas que ele deu, mesmo depois que ele já tiver enviado. Aí fica a seu critério. O aluno pode mudar as respostas que ele já deu, mesmo depois que você já tiver corrigido, e ver gráficos de sumário e respostas de texto. Essa opção aqui é difícil de explicar com palavras, né? Ele vai fornecer uma série de gráficos estatísticos sobre a atividade. Você tem acesso a esses gráficos através do formulários. Aqui você ia dar acesso para o aluno a esses gráficos, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, ele gera gráficos, né? Por exemplo, só teve 2 respostas e as 2 respostas foram iguais.
Então aqui não está muito representativo, tá? Mas, por exemplo, ele vai mostrar para você quantos por cento dos alunos responderam inútil, quantos por cento responderam a opção sagrada, quantos por cento responderam a opção cara, quantos por cento responderam a opção uma fonte de lucro. Por um lado, é interessante essa opção, mas por outro, é bem possível que eles nem parem para verificar isso aqui. Né? Então, de repente, o que você pode fazer é, no momento de plantão de dúvidas ou de aula ao vivo, você apresentar esses gráficos para eles você mesmo, né? E ajudando eles a fazer essa leitura. Então, continuando. Agora a gente vai lá para a aba Apresentação. Essa aba tem a opção Mostrar barra de progresso, onde o aluno vai ter lá no cantinho da atividade, enquanto ele está respondendo, uma barrinha que vai crescendo à medida que ele for avançando na atividade. Temos aqui também Embaralhar a ordem das perguntas. Se ele ativar, o próprio nome já diz que está bem simples, né? Ele vai embaralhar todas as perguntas que tiverem no seu formulário. Tá? Então pensa bem se é interessante utilizar essa opção ou não. Eu, por exemplo, que peço para eles digitarem um nome, não coloco porque senão vai embaralhar até mesmo a questão onde ele tem que digitar o nome. Né? Então eu não acho bacana, eu gosto de enumerar as questões, eu gosto de elaborar a atividade com uma sequência lógica de conteúdos, né? Então ele precisa responder naquela sequência para que a atividade faça um pouco mais de sentido, mas aí é critério de cada professor. E aqui a mensagem de confirmação, né? Quando o aluno enviar a atividade, pode aparecer a mensagem que você digitar para ele. Né? Você pode digitar uma mensagem de apoio, né? De incentivo, né? Fica a seu critério também fazer ou não essa mensagem. Se você deixar em branco, não tem problema. E agora a gente vai aqui para a última aba, que é testes, que para mim é uma das mais importantes aqui dessa configuração. Por que é importante? Dá uma olhadinha aqui. Atribua pontuações a questões e permita a correção automática. Então, se eu ativar essa opção, eu consigo que cada questão minha possa valer um número de pontos que eu determinar, né? E eu consigo configurar a correção automática das minhas atividades, desde que as questões sejam todas de múltipla escolha, ou seja, objetivas. Tá? O Google até tem uma ferramenta de correção de atividades de questões dissertativas, porém, eu não recomendo, né? Porque se forem respostas muito longas, provavelmente ele não vai conseguir interpretar exatamente o que o aluno quis dizer e provavelmente ele vai dar errado para o aluno, tá? Então, a gente vai usar a correção automática só no caso de atividades de múltipla escolha, de questões mais objetivas, tá? Vamos lá, então. A gente ativando essa opção, aparece aqui esse modo bloqueado em Chromebooks. Chromebook é aquele notebook do Google, né? Essa opção aqui, que eu saiba, ela aparece somente aí para os usuários das secretarias conveniadas com o Google. Se você ativar esse modo bloqueado, o aluno que estiver usando o Chromebook não vai conseguir acessar nenhum outro site e aplicativo durante a realização desse teste. Tá? Então seria aí para ele para uma prova sem consulta, né, e tal. Continuando, no momento da liberação da nota, quando vai ser esse momento? Você tem duas opções, imediatamente após o envio, quando ele enviar já vai aparecer a nota para ele, ou posteriormente, depois da revisão manual. Imediatamente, gente, é um pouco complicado, porque se você usa respostas dissertativas, o Google não vai corrigir automaticamente, ou vai corrigir de uma maneira que possa gerar questionamentos, e aí ele vai mostrar uma correção parcial, uma nota de uma correção parcial para o aluno, então não é tão interessante. Agora, se você usou só questões objetivas de múltipla escolha, você consegue dar essa nota imediatamente para o aluno, né? Então pode ser interessante, o aluno ficar acho que mais satisfeito aí nesse momento. Mas eu sempre deixo essa opção porque eu uso questões dissertativas, pelo menos uma ou duas aí nas questões. E essa opção, você marcando ela ativa automaticamente aquela coleta de e-mails que nós vimos lá no início do vídeo. Quando eu fizer a correção manualmente das questões dissertativas e fechar a nota desses alunos, eu tenho a opção de liberar a pontuação para esse aluno e ele vai receber essa atividade todinha corrigida com a nota no e-mail dele. Essa revisão manual, ela é manual nas dissertativas, tá? E nas objetivas ela só vai ser manual se eu quiser. Eu posso configurar para que ela corrija automaticamente as questões objetivas e manualmente as questões dissertativas, ok? Então, continuando aqui, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Eu desabilito todas essas opções. Por
quê? Porque senão quando o aluno terminar de responder, ele já vai ter acesso a essas informações. E nós sabemos que nossos alunos são muitas vezes mais inteligentes até que a gente, dá um nó em pingo d'água. Alguns acabam fazendo o quê? Olhando essas informações e passando para os colegas. E o colega que não respondeu ainda, ele vai ter acesso às respostas corretas e incorretas que o colega dele deu. E isso aí vai prejudicar o processo avaliativo dele, porque ele já vai entrar para responder a atividade com informações privilegiadas. Então, talvez não seja interessante, mas, mais uma vez, é a critério de vocês. Então, finalizamos, tá? Eu vou mostrar para vocês aí como eu deixo configurado. Só uma revisada. Eu deixo dessa maneira aqui, ó, ativado a coleta de endereços de e-mail, os recibos de respostas sempre, restringir aos usuários da Secretaria de Educação, mas essa opção aqui varia, tem vezes que eu não ativo, limitar a uma resposta, apresentação, eu não uso nada dessa aba, porém, né, deveria até, né, ter uma mensagenzinha aqui bacana para eles de confirmação, vou inclusive começar a pensar nisso. E aqui em teste, deixo ativado, criar teste, tá? Coloco que eu libero a nota posteriormente depois da revisão manual. Aí deixo esses 3 quadradinhos todos em branco, sem ativar, ok? Galera, é isso. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, né, ou alguma dificuldade, deixa aí nos comentários que eu dou uma ajuda para vocês. E no mais, a gente encerra esse vídeo por aqui. Um abraço, até a próxima.